Boa noite, pessoal. Eu estou aqui com vocês hoje, no último vídeo da série sobre fé. É o quinto vídeo. Essa semana eu me propus a vir conversar com vocês um pouquinho, a fazermos uma reflexão. Eu te convidei a fazer uma reflexão juntamente comigo sobre o tema fé. Eu quero agradecer você que acompanhou todos os vídeos, quem comentou, quem curtiu. A sua participação é muito importante porque ela me incentiva a fazer mais conteúdos como esse. Eu estou aqui para servi-los. Deus deu dons e talentos a cada um de nós e Deus nos fez como seres humanos, como pessoas que precisam estar se conectando, e essa é uma forma de conexão. E a gente falou hoje, no primeiro vídeo, sobre a definição de fé, que a fé é o firme fundamento daquelas coisas que eu não vejo, mas eu espero. E eu falei que o dicionário Priberan também define fé como um estado de espírito, e a gente falou sobre isso. No segundo vídeo eu falei sobre o segredo da fé, como que se consegue ter mais fé, como que se consegue ser uma pessoa de fé, e a fé ela vem pelo ouvir, E quando nós nos alimentamos de histórias bem-sucedidas, nos alimentamos da palavra de Deus, nos alimentamos de conhecimento daquilo que a gente quer, nasce em nós a fé, a crença de que aquilo é possível, de que aquilo é capaz, que você é capaz de fazer, Então a gente falou sobre essa característica da fé, que vem através do ouvir. Depois a gente falou que a fé, ela não é um sentimento, nenhuma onda de positivismo. Fé não é simplesmente afirmar palavras de que tudo vai dar certo, ignorar a realidade, fazer de conta que nada do que você está vendo é real e só afirmar em um mantra que você repete e tudo vai dar certo. Fé não é um sentimento, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente vai sentir que algo não dá certo e ainda assim você vai decidir, que foi o nosso outro vídeo, que a gente falou que a fé ela é uma decisão, foi o nosso quarto vídeo. A fé é a decisão de crer contra a esperança, ou seja, mesmo eu olhando todo o cenário sendo contrário àquilo que eu acredito, sendo indícios de que não seria possível, eu escolho acreditar, é uma escolha, é uma decisão, E a gente falou sobre isso, e hoje eu quero falar sobre a fé, provada e aprovada. Ela produz perseverança. Lá no livro de Tiago tem um texto bíblico que eu gosto muito, eu vou ler ele aqui, que ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Ou seja, a fé, quando ela é provada e ela é aprovada, ela produz a perseverança. Então, uma das características da fé é a produção de perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é um ato de continuidade, tá? É o ato de consistência, é o ato de hábitos. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, e eu não dar continuidade à minha fé. Para trazer um exemplo mais próximo da nossa realidade, vamos falar sobre boa forma, sobre cuidado com o nosso corpo. No mundo de hoje, com tanta informação, a gente sabe quais são os alimentos que a gente tem que consumir e os que a gente não pode consumir em excesso. A gente sabe que a gente precisa exercitar o nosso corpo, Mas o que vai trazer resultado de ter um corpo em forma, um corpo saudável, A minha decisão de não, como eu acredito que essas coisas são fundamentais e eu desejo e eu quero ter esse corpo saudável, eu vou ter disciplina, para me exercitar, para conquistar aquilo que eu quero, em termos de saúde. A fé, gente, ela precisa produzir essa perseverança. Se a pessoa exercitar um dia na semana e não exercitar o resto, se ela comer certo um dia e não comer o resto, não vai chegar naquilo que ela quer, Ela precisa perseverar em fazer aquilo que ela acredita. Assim é a nossa caminhada com relação à fé. É preciso ter perseverança. Do momento em que Deus nos prometeu algo até o momento de recebermos algo de Deus, há um período de espera, E a gente precisa agir enquanto a gente espera. De Abraão receber a promessa até ele se tornar pai de nações, foram muitas décadas, De José receber o sonho até virar governador, foram muitos anos, De Davi receber a unção até ele virar rei, foram muitos anos. E o próprio Jesus Cristo, ele não chegou na terra como um bebê e com uma semana, um mês, um ano, já estava cumprindo a missão dele. Ele precisou esperar o tempo certo para que daí então a missão se cumprisse. Eu quero te convidar, a ter essa fé que produz perseverança.
né? Que você fala, não, porque eu acredito, eu vou agir em direção daquele que eu acredito, eu não vou parar de agir até que o que eu acredite se torne realidade. Né? Isso é uma fé que produz perseverança. Eu não paro enquanto eu não chegar aonde eu quero chegar. Eu assisti esse ano o filme que aqui nos Estados Unidos foi chamado de King Richard, né? Que foi do pai das duas meninas, das duas jogadoras de tênis. E o sonho dele era que ele ia formar um atleta, né? Que ele ia formar. E ele se prepara, e ele dedica, e ele treina, e ele leva as filhas para torneios, e ele implora por oportunidades, e ele forma duas grandes jogadoras, duas das maiores jogadoras de tênis, né? De todos os tempos aqui nos Estados Unidos. E o que faz ele chegar nesse resultado foi a perseverança dele. Ele acreditava e, apesar das circunstâncias contrárias, ele agia em direção. Então, gente, a fé que produz a perseverança é esse tipo de fé. Eu acredito que algo é possível, eu acredito que eu sou capaz de algo, eu acredito que Deus me prometeu algo. Eu ignoro tudo aquilo que vem dizer que aquilo não é possível. Mesmo que sejam circunstâncias reais, que estejam diante dos meus olhos, eu ignoro e eu começo a agir em direção. E eu começo a procurar uma alternativa, e eu começo a procurar uma porta, e eu trabalho dia e noite, e eu penso naquela ideia, e eu oro pelaquela ideia, e eu busco direções de Deus com relação àquela ideia. E quando eu vejo, aquela ideia se torna realidade, tá? Não da noite pro dia, não num passe de mágica. Eu trabalhei, eu me dediquei, eu coloquei pensamento, eu coloquei tempo, eu coloquei energia na direção daquilo, né? Eu tive perseverança, eu tive ações continuadas que duraram durante um percurso de tempo, né? Do dia que você começa o seu projeto até o dia que você realiza, é preciso ter perseverança. E da onde vem a perseverança? Da fé, né? Da fé provada e aprovada. Então eu quero te dizer, se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, se tem uma chama que arde no seu coração, Ele te deu também a capacidade de realizar, né? Seja perseverante, comece a procurar quais são as alternativas, como que eu faço para transformar esse sonho. O mundo é cheio de pessoas cheias de sonho que nunca realizaram, mas o mundo também é cheio de pessoas que sonharam, foram atrás e realizaram, independente das circunstâncias. As pessoas, elas colocam muita desculpa em cima do dinheiro, né? O que eu mais escuto é: se eu tivesse dinheiro, eu faria isso. Se eu tivesse dinheiro, eu faria aquilo outro. Se eu tivesse dinheiro, a minha vida seria assim, seria assado. Gente, dinheiro é só acessório. Dinheiro é recurso. Se você começar a planejar e você colocar no papel, as portas se abrem. O dinheiro surge. Quando você vê, você fez. Você nem sabe de onde você tirou. Existem muitas coisas da minha vida que eu não sei explicar de onde surgiu, né? Eu abri a minha empresa sem ter, literalmente, dinheiro nenhum no bolso. Eu não tinha dinheiro para abrir uma empresa na época, eu tinha dinheiro para as despesas do mês da minha família. E apareceu o sócio, apareceu o dinheiro de um lado, apareceu o dinheiro do outro, e dali para cá foi uma caminhada constante de provisão e as coisas foram surgindo, tá? Se você fica esperando o dinheiro chegar na sua mão para você realizar algum dos seus sonhos, você nunca vai realizar. É uma viagem que é o seu sonho? Coloca a viagem no papel, vai ver quanto custa, quais são as empresas que fornecem aquele trabalho, quanto dinheiro você precisa juntar por dia. De repente você pega um bico aqui, um ali, vende uma coisa ali, outra aqui. Quando você vê, você realizou, tá? Mas é preciso dar início e perseverar naquilo que você acredita, tá? Chega de desculpa, chega de olhar circunstâncias, de dizer que não é possível por isso e por aquilo. Se você acreditar que é possível e você começar a se movimentar, você vai achando oportunidades pequenininhas, cada dia uma desse tamaninho. Quando você vê, né, aquilo se tornou real, aquilo virou realidade na sua vida, tá? Quando eu falo de fé, eu falo por experiência própria. Eu tenho conseguido alcançar aquilo que eu me proponho alcançar. Desde sonhos grandes a sonhos pequenos, desde coisas materiais a coisas espirituais, né? E, enfim, mas eu tenho agido dentro disso, né? Dentro de, apesar de eu não ver, a partir do momento que eu acredito que é possível, eu começo a agir e eu não paro de agir até que aquilo seja um objetivo conquistado, que seja uma conquista na minha vida. Eu quero te convidar a correr atrás dos seus sonhos, a perseverar, sabe? A ir em direção daquilo que Deus colocou no seu coração. Que você possa ter um resto de ano abençoado e que um 2023 cheio de realizações. Realizações que começam hoje, dentro de você, quando você se posicionar e perseverar, né, com fé naquilo que você já sonhou, que você já visualizou, que não existe ainda, mas que Deus já te deu a capacidade de fazer disto uma realidade, tá? Então eu te encorajo a tomar uma injeção de fé, a ouvir histórias bem-sucedidas, a alimentar a sua fé
ir para a luta, ir para a ação, decidir fazer, tá? Não pelo que você sente, mas pela decisão que você tem dentro de você quando você acredita que algo é possível. Então, que você possa ser abençoado, espero ter contribuído de alguma forma, né, na sua vida sobre esse tema, sobre fé. Que Deus abençoe, né, o seu fim de semana.